Aleluia. Vou ler somente o 23. Posso ler? Diz amém. Diz assim: porque o salário do pecado é a... Olha isso, hein? O salário do pecado é a... Mas o dom gratuito de Deus é a vida por Cristo Jesus, nosso... Meu Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu vou pregar algo muito forte nessa noite. Se você entender, muda a sua história hoje, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela vida da tua igreja. Pai, fala conosco nessa noite, eu te peço. Nos ensina, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, eu te peço, toca no coração dos teus filhos nessa noite. Abre a visão espiritual deles, que eles entendam a tua palavra. Pai, que simplesmente eles não a ouçam, mas que eles a entendam nessa noite. Que essa semente caia no coração deles e produza fruto a 30, a 60 e a 100 por um. E só os que creem digam: olha para mim, muito forte, eu preciso te falar isso. Você precisa saber disso como igreja, como casa de Deus, como povo de Deus. Você precisa saber uma verdade que está dentro do nosso coração e que muitos têm medo, porque se acham falhos demais, pecadores demais, se acham imperfeitos demais, e realmente você é, né? Ninguém aqui é digno, todos nós somos pastor é pecador, mais, às vezes até mais que você. Os obreiros têm pecado? Têm pecado. Então por que eles ajudam na casa de Deus? Querido, Deus te quer não pelas suas qualidades, mas também pelos seus defeitos. Deus quer trabalhar, querido, no seu coração, na sua vida. Deus quer trabalhar em você primeiro. Amém? Então olhe para mim, escute o que eu vou te dizer. A Bíblia está dizendo, na carta de Paulo aos Romanos, o salário do pecado é a... Olha aqui. O salário do pecado é a... Mas o dom, diga dom. O dom gratuito de Deus é a vida... Peraí. Vamos entender o que está acontecendo aqui. O salário do pecado. O que é salário? Todo aquele que trabalha ou faz alguma coisa, ele recebe uma recompensa, que a gente chama de Então todo aquele que trabalha, vamos supor que alguém aqui tem uma profissão, né? Olhei para o Marcinho e lembrei. Marcinho marceneiro, né? Marcinho é um marceneiro. Trabalha com madeira. Faz tudo que você quiser, né? Olha o merchan aí, ó. Fazendo a divulgação do trabalho do Marcinho. Você precisa do marceneiro aí, ó, né, Marcinho? Pode contar com nós. Então, o Marcinho é marceneiro. Você precisa arrumar um banco, uma cadeira, uma mesa, um guarda-roupa. O Marcinho. Aí ele vai lá na sua casa e pega um armário. Um armário antigo, um armário até novo, que está meio mole. Aí você fala: Marcinho, eu quero que você deixe esse armário novo para mim. Aí ele vai lá e faz o armário todinho de novo, refaz para você, conserta. Ele teve um trabalho para consertar o seu armário. Depois, quando ele for te devolver o armário, ele vai receber de você um pagamento, ou seja, o salário pelo trabalho que ele executou. Todo mundo está entendendo? E a Bíblia está dizendo que o salário do pecado é a... Então todo aquele que é pecador, ele recebe de pagamento pelo pecado o que é a... Então estamos ferrados, irmão. Porque quem é pecador aqui? Então todos nós vamos receber a morte. Só que Paulo está dizendo o seguinte: mas o dom, o que é dom? A palavra dom, querido, significa aquilo que lhe foi dado, sem que você precisasse pedir. Você recebeu um dom. Levante a sua mão e diga: eu recebi um dom. Pastor, que dom? Eu não sirvo para nada, eu não sei cantar, não sei pregar, tenho até vergonha de ir na frente. Não, querido, dom não é só quem canta e quem prega, não. Deus deu um dom para nós. Qual dom? O dom gratuito. O que é gratuito? Diga: de graça. É como se eu fosse, né? Eu comprei aqui um carro, aí eu vou dar ele para você. Aí você fala: nossa, pastor, um carro, quanto que é? E eu falo: nada, é de... Você vai pagar pelo carro? O carro agora é seu. Eu estou te dando. Você pagou alguma coisa pelo carro? Você nem me pediu, mas eu quis te dar um. Isso é um dom. Deus te deu, querido, e não te cobrou nada. O dom gratuito de Deus é a salvação. Olha lá, ó. É a vida eterna, ó. Porque o salário do pecado é a... Mas o dom gratuito, se é gratuito, eu não preciso pagar para ser... Completa a frase para mim, ó. Se é gratuito, eu não preciso pagar para ter a vida...
ou para ser salvo, eu não preciso pagar. É de quem está entendendo. Então deixa eu te ensinar uma coisa. Guarda no seu coração. Porque quando alguém te perguntar, você tem que ter certeza do que você está falando. Eu vou perguntar agora. Se você souber, me responda. Se você não souber, eu vou explicar depois. Quem você está na igreja e você tem certeza da sua salvação? Levanta a sua mão. Quem tem dúvida? Então deixa eu te explicar. O que te torna salvo? Jesus disse: quem crer e for batizado será? Opa, vamos lá. Quem disse isso foi? Quem crer e for batizado será? Última vez. Quem crê? Quem crê em quem? Quem crê em? Que ele morreu para que os nossos pecados fossem perdoados na cruz do? Quem está entendendo? Então a morte de Jesus na cruz cancela todo o meu pecado. Então por causa da morte de Jesus, o meu pecado foi apagado. O sacrifício de Jesus anula todo o meu. Pastor, mas eu sou assassino. Pastor, eu sou adúltero. Pastor, pensa no pior pecado. Jesus pagou o preço pelo nosso pecado na cruz do Calvário. Não é porque você merece, mas é porque Ele te ama, querido. Jesus foi lá e morreu por você e ponto final. E Ele disse: quem crer que eu morri por você e depois de crer for batizado nas águas, esse homem será, ponto final. Quem crê em Jesus foi batizado será, ponto final. Pastor, mas eu sou pecador. Mas se você se arrepender do seu pecado e clamar o sangue de Jesus, todos os seus pecados serão perdoados. Isso é graça. O que é graça? Dom gratuito de Deus. O que eu posso fazer para ser salvo? Ser caridoso, querido. Caridade é uma obrigação de todos nós. Quando você vê o próximo precisando de ajuda e não estende a mão, você está pecando contra Deus, querido. Sabia disso? Se alguém chega na sua casa pedindo comida, pedindo alguma coisa, você tem e não dá, comete pecado. Porque a palavra de Deus diz: dai a quem vos. Pronto. Pastor, mas eu estou dando, mas ele vai usar para usar droga. Querido, o que ele vai fazer com aquilo não te diz respeito. Mas a palavra de Deus diz: se você pode abençoar e não abençoa, comete pecado. Pastor, mas ele pediu comida, então compra comida para ele. Se alguém pedir para você: fulano, me dá dinheiro, você quer para quê? Para comer. Então beleza, eu vou comprar comida para você. Mas a quem te pedir, não negue. Por quê? É um mandamento. Tive fome e me destes de? Tive sede e me destes de? Estava doente e me visitaste? Estava enfermo e foste me ver. Então isso quer dizer, é um mandamento do Senhor, querido. Ser caridoso não te garante salvação. É uma obrigação de todos nós. Quem está entendendo? É obrigação, querido. Não dá salvação. Pastor, eu sou dizimista fiel. Isso garante salvação? Não. Você entrega o dízimo, querido, para que Satanás não toque nas suas finanças. Separa as coisas. Dízimo é para que você tenha proteção nas suas finanças. Quem está me entendendo? Ser caridoso não te dá salvação. É uma obrigação. Respeitar pai e mãe é outro mandamento. Não tem nada a ver com dinheiro. Se você respeita seu pai e a sua mãe, você não vai ficar rico. Não, pastor, não. O que vai acontecer? A Bíblia diz que os seus dias na terra prolongam. Então aquele que respeita pai e mãe, os seus dias na terra serão prolongados. Quem está entendendo? Se você não respeita pai e mãe, querido, se você desobedece, os seus dias na terra vão ser diminuídos. Mas se você ouve o seu pai e ouve a sua mãe, a palavra está dizendo que os seus dias na terra serão prolongados, bênçãos diferentes. Amém? Então não podemos entender, querido, a Bíblia como se ela fosse só um lugar. Não, ela tem várias e várias saídas. Então nós temos que entender. Finanças é isso. Vida financeira é uma coisa. Vida familiar é outra coisa. Salvação não depende de você. Quer ver? Deixa eu ler isso na Bíblia para você entender isso, pelo amor de Deus. Aleluia. Pega a Bíblia aí, você que tem. Se você puder marcar o que eu vou ler para você. Aleluia. Glória a Deus. Abre lá, Franciele, Efésios.
2:8. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8. Deixa eu ler isso aqui para você. Glória a Deus, olha lá. Porque pela graça sois, por meio da vossa, isso não vem de, é dom de 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as obras, as quais Deus preparou para os que andássemos nelas. Olha aqui, querido, ó. O que está dizendo? Volta no 8 lá para mim. Porque o que é graça? De graça. Pela graça sois, por meio da vossa. Então eu sou salvo por meio da minha fé em. Quem está me entendendo? Eu sou salvo pela minha fé em. Eu sou salvo pela fé em. Diga Jesus. Não é a fé no pastor, não é a fé na igreja, mas é a fé em. Pela graça sois, por meio da vossa. Isso não vem de. Ou seja, não há nada que você possa fazer para ser, porque isso é dom de. Quem entendeu o que eu estou falando? Só que tem um detalhe, não é simples assim não. Para que eu seja salvo, eu tenho que crer em, entregar minha vida para Ele e me batizar nas. Por quê? Quando eu me batizo, eu estou dizendo: Senhor, eu me limpo dos meus pecados nas águas do Teu Espírito. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado do. Por isso que é pecado faltar de Santa Ceia. Já expliquei isso. Porque o sangue de Jesus é o que nos purifica. Mas, querido, não é porque você está salvo que você pode pecar. Porque aí Paulo diz o seguinte: olha, que ninguém se engane. Todo aquele que pecar vai pagar o preço pelo pecado. Porque tudo aquilo que o homem planta, certamente ele colher. Ah, pastor, quer dizer então que eu estou salvo? Tá. Então posso sair pecando? Faz isso não. Porque se você pecar, o pecado que você plantou, você vai colher. Quem colhe vento, quem planta vento, colhe. Toma cuidado com isso. Eu não posso mentir para você. Todo aquele que aceitou Jesus no seu coração. Quem aceitou Jesus aqui? Primeiro passo. Quem entregou a vida para Ele? E último passo. Quem foi batizado nas águas? Ponto final. Se você fez esses 3 passos, você está salvo. Acabou. Vou perguntar de novo agora. Quem está salvo? Levante a sua mão. Você entendeu? Crê em Jesus, entregou a vida para Ele, foi batizado, estou. Ponto final. Pastor, mas eu pequei ontem, briguei com a minha esposa. Ela avançou em mim com a panela. Eu peguei um rolo de macarrão, quase que eu sentei na cabeça dela, pastor. Você pecou, mas você está salvo. Não é porque você tem defeitos, querido, que Jesus não vai te salvar, Ele vai te salvar. Porém, querido, se você comete pecado e vive na prática do pecado, você vai colher o fruto do pecado. E o fruto do pecado é a. Ponto final. Pastor, não concordo com isso, querido, não sou eu, é a palavra de Deus. Eu também tive problema com isso. Porque quando eu me converti, me ensinaram o seguinte: que se eu não fosse totalmente santo, eu não ia para o céu. E não é assim, querido, ninguém é santo. Todos nós somos pecadores. E isso não entrava na minha cabeça. Até que o Senhor disse: você é salvo, não porque você merece, mas é porque eu te amo. Então, querido, nós somos salvos, querido, porque Ele nos amou primeiro. Quem está entendendo isso? Então, querido, quando você entrega a sua vida para Jesus, você está salvo. Só que tem um detalhe: todo aquele que realmente se converteu. Preguei isso terça passada. Quem veio terça passada? Olha o que eu preguei terça passada para você entender. Jesus vira para Pedro. Vem cá, Pedro. Pedro, talvez você se identifique com Pedro. Olha quem que é Pedro. Pedro é um homem ignorante. Quando eles vão prender Jesus, Pedro tira uma faca do seu bolso e arranca a orelha do soldado. Ele não ia arrancar a orelha. Acontece que o soldado desviou. E aí Pedro arranca a orelha dele. Aí Jesus vira, pega a orelha, cola no lugar e diz: aquele que vive da espada, pela espada morrerá. Pedro era um homem irado. Pedro é um homem, querido, estressado. Para ele sair no tapa com você, querido, era só ser ator para ele. Esse era Pedro. Conhece alguém assim? Hã? Pastor, é eu mesmo. Então, Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? E Pedro: tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: não amo não, cara.
Pedro vira para ele e fala assim: olha, Senhor, eu estou disposto a morrer por causa de você. Aí Jesus vira: Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Aí Pedro fala: jamais, Senhor. Jamais, é? Aí Jesus pega no ombro dele e fala assim: quando você se conver... Querido, Pedro estava andando com Jesus, tinha quantos anos? 3 anos. Quando Pedro conheceu Jesus, Jesus tinha 30 anos. Jesus está com 33, está sendo morto na cruz agora. Pedro andou com Jesus quantos anos? Espera aí, Pedro andou com Jesus há quantos anos? Quer dizer, querido, que não basta só andar com Jesus, tem que realmente entregar a vida para Ele. Tem gente que está na igreja há 1, 2, 3, 5, 10 anos, não se converteu ainda. Vive amargurado de coração, vive entristecido, vive, sabe, rancoroso. Não perdoa as pessoas. E aí, querido, Pedro estava andando com Jesus 3 anos, de dia, de tarde, de noite. E ainda não tinha se convertido. Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, quando você se converter, o que gera conversão? Arrependimento. Quando eu me arrependo, eu estou convertido. E Pedro, que ele estava com Jesus há 3 anos, não se converteu ainda. Minha pergunta para você: há quanto tempo você vem na igreja? Será que você já se converteu a Jesus? Não adianta vir na igreja, querido. Não é porque você está salvo. Pedro estava salvo, mas não estava convertido. Está entendendo isso? Ser salvo, querido, não quer dizer que está convertido. Porque uma pessoa convertida, querido, ela não vive mais para os prazeres do mundo, para os prazeres da carne, mas ela vive uma vida voltada para a presença de Deus e para fazer a vontade de Deus. E aí você fala assim: pastor, mas ser crente é chato demais. Não pode beber, não pode fumar, não pode, sabe, sair com ninguém. E eu falo para você: você está vivendo uma vida errada. Porque, querido, ser crente, querido, é conhecer o impossível, voar naquilo que é impossível para mim, mas é possível para Ele. Querido, se você conhecer essa minha história, querido, eu não tinha condição nem de sair de casa. E o Senhor Jesus tem me levado aos 4 cantos dessa terra. Querido, eu não mais vivo a minha vontade, mas vivo a dele. Querido, passa a viver a vontade de Deus para a tua vida. E você vai ganhar e viver coisas que você nunca sonhou na sua vida. Aí Pedro, vem cá, Pedro, não corre não. Pedro falou que não ia negar Jesus. E quando prenderam Jesus e Pedro viu Jesus preso, o povo chegava até Pedro e falava assim: eu te vi com ele. Aí Pedro falava assim: eu? Não. Aí, você é discípulo dele? Não. Rapaz, eu te vi, você parece com ele. Querido, e 3 vezes ele negou Jesus. Só que o interessante dessa palavra, se você ler, Jesus chega em Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Pedro diz: tu sabes que eu te... Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E ele: mestre, tu sabes que eu te... E pela 3ª vez Jesus pergunta: Pedro, tu realmente me amas? E Pedro fala: Senhor, o Senhor me deixa triste. O Senhor sabe que eu te... Por que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se ele amava? Porque Jesus estava curando ele da sua negação no futuro. Jesus pergunta para Pedro: você me ama 3 vezes? Para que depois, quando ele negasse Jesus 3 vezes, ele se lembrasse, quando o galo cantasse, do que ele havia dito para Jesus. E assim que ele acaba de negar Jesus, querido, sabe para onde ele corre? Ele corre para a cruz. Ele corre para a cruz, querido. E aí lá na cruz, ele se arrepende. E aí sim se converte aos pés do Senhor. Judas também se converteu, sabia? A Bíblia diz que Judas se converteu. Pastor, como é que o senhor sabe disso? A Bíblia diz que ele pega as 33 moedas de prata, vai lá na igreja, lá no templo, e joga as moedas de prata na cara do sacerdote. Ele se arrependeu. Só que em vez de ele correr para o altar, correr para Jesus, ele correu para a igreja, para a religião. E aí, querido, o povo falou para ele: você crucificou o seu mestre. E aí ele vai lá com remorso e se mata. Qual que é a diferença da conversão por remorso? O remorso vai te matar, mas o arrependimento vai salvar a sua alma. Não entendi, pastor. O remorso, querido, sabe o que é remorso? Remorso é quando você toma a ceia, querido, sabendo que vai pecar de novo. E esse remorso te mata.
Agora arrependimento não, quando você se arrepende, você fala, eu nunca mais vou cometer esse pecado na minha vida. Isso não cabe mais na minha vida, porque Jesus entrou e eu não vou envergonhar o nome dele. Eu não vou envergonhar minha família, eu não vou envergonhar meus filhos. Querido, isso é conversão. Agora remorso é quando você sabe que errou e fala assim, cara, eu não devia ter cometido isso, mas a primeira oportunidade tu comete de novo. Isso é remorso. Mas quando eu me converto, eu falo, Senhor, não mais vivo eu, mas o Senhor vive em mim. O Nilo, posso falar de você, Nilo? O Nilo, querido, nossa segurança da igreja lá. Nós levantamos ele para ficar de olho nas bicicletas, ficar de olho nos irmãos. E o Nilo, querido, quando ele se converteu, eu lembro que ele ia nas festas. Porque, querido, você mora no mundo ainda, amém? Não é porque se você se converteu, que você foi para Marte, para Júpiter. Que tem gente que acha que converteu, mudou de planeta. Ficou verde. Não, querido, você vive no mesmo planeta. E ele ia para a festa na casa dele, a família dele, o pai dele, a mãe dele, a irmã dele, a esposa. E na família dele o povo bebia. Quem está entendendo o que eu estou falando? Só que o Nilo se converteu. Aí os irmãos dele falavam assim, Nilo, bebe. E ele fala, cara, eu não bebo mais. Mas você está doido, cara, por que você não bebe mais? Porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é que ele não tinha vontade, mas ele sabia que se ele bebesse, ele ia dar mau testemunho. Estou dando um exemplo que o Nilo passou. Mas, querido, não é porque você sabe não bebe, que você não pode estar no meio da sua família que às vezes bebe. Pelo contrário, você tem que estar lá para eles verem a diferença que Jesus está fazendo na sua vida. Você não bebia mais, você não bebe mais. Você era um homem ignorante com a sua esposa, agora você trata ela com respeito. Porque a Bíblia fala, e vereis a diferença daquele que serve a Deus com aquele que não serve a... Então, querido, não é o lugar que faz você pecar, é você ter mudado aqui dentro. Porque quando eu mudo aqui dentro, aqui fora para de fazer sentido. Conversão é mudança de vida. Levante a sua mão e diga, conversão é mudança de vida. Vim na igreja, querido. Vim na igreja não te torna crente. Sabe o que a Bíblia diz? Até o diabo é crente, sabia disso? Até o diabo é, porque ele crê em, até o diabo é crente. Estar na igreja não te torna salvo, mas entregar a vida para Jesus sim. E quando eu entrego a minha vida, não mais vivo eu, mas Cristo vive em, amém. Vamos dizer isso? Quem tem coragem de dizer isso? De verdade, levanta a sua mão direita e diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então se coloca de pé aí.